Vamos falar agora um pouco da nova safra, safra brasileira. É uma safra que tem aproveitado o produtor rural para comercializar antecipadamente. Em números nacionais está em 50%, de acordo com algumas empresas de consultoria. E nós vamos saber agora da semeadura dessa safra. Essa safra que já foi metade vendida, como é que vai ser a semeadura dessa safra? Alguns estados brasileiros encerram o vazio sanitário nesse próximo dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, pela lei, já teria condições de plantio, mas falta chuva. E esse é um dos casos do estado de Mato Grosso do Sul. E é por isso que eu converso agora com o André Dobache, presidente da AproSoja do estado, nosso convidado aqui na tarde desta sexta-feira. André, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com você, Fabiano, e levando aí informações e principalmente notícia boa, né? Preços e comercialização, sempre é um prazer muito grande falar de coisa boa aqui com vocês. Maravilha. E olha, antes da gente falar da comercialização, antes de falar dos preços que estão sendo praticados, eu quero que você fale um pouco a respeito dessa expectativa. Safra 2021, né? O produtor rural ele conseguiu se organizar melhor, principalmente por causa da antecipação de comercialização, pensar um pouco mais nessa questão dos custos. Como é que vem a safra sul-mato-grossense 2021 no seu entendimento? Olha, o agricultor sul-mato-grossense, ele realmente está aprendendo a fazer negócios antecipados. A gente acha isso muito importante do ponto de vista de travamento de custo de produção. O produtor ele está fazendo as amarrações da sua safra, então ele comercializa parte da produção esperada aí para travar os custos, e com essas ofertas de preço mais interessantes, isso é muito bom, porque ele já parte de um patamar de comercialização muito bom, né? A gente teve na safra 19-20 bastante instabilidade climática, isso gerou uma tensão muito grande para o produtor. Ele estava com grande parte da safra comercializada e essa safra foi bastante conturbada do ponto de vista climatológico. E inclusive vai atrapalhar a nossa próxima safra, porque muitos produtores não terminaram ainda a colheita de milho e não puderam fazer aí as correções necessárias, as próprias dessecações que a gente faz no plantio direto, que é de suma importância. Um plantio direto bem feito necessita de uma boa dessecação dessas lavouras, então o produtor está um pouquinho atrasado. Mas em relação à comercialização e à organização da propriedade, está de parabéns, porque a gente está aí com praticamente 50% da nossa safra comercializada e praticamente os custos de produção estão amarrados com os preços bastante interessantes. Hoje já dá para falar numa estimativa de produção no Mato Grosso do Sul, André? Da próxima safra 2021 ainda não. A gente ainda tem uma expectativa de incremento em torno de 7% de área. Então, Mato Grosso do Sul ele deve plantar em 2021 algo em torno de 3,5 milhões de hectares. Isso é uma área bastante expressiva, mas sempre quando a gente fala de um aumento nessa área, a gente também tem que pensar que são avanços em cima de áreas de passagem degradada, solos bastante deteriorados, e isso faz com que a gente tenha aí uma necessidade de uma estabilidade climática muito grande para que o produtor tenha alguma produtividade, porque é sabido que a produtividade mais alta ela é conseguida com um trabalho árduo de correção de solo ao longo dos anos. Quando a gente entra em áreas novas, então a gente está falando aí que o produtor vai abrir 7% de áreas novas, né? A gente tem também uma expectativa de redução dessa produtividade média, porque é um ambiente novo de trabalho, construção de fertilidade, o produtor tem que lidar com essa instabilidade na produção, né? E é interessante essa ampliação sobre áreas de pastagem, áreas degradadas em 7%. De acordo com a Datagro, o Brasil vai elevar na safra 2021, o país inteiro, 5% dessa área. E o produtor, você estava citando que tem conseguido e tem feito um travamento de negócios antecipados. Isso é importante por conta do seu fluxo com os custos de produção, com seus custos de insumo. Essa comercialização antecipada aos valores que foram alcançados tem sido satisfatório? O produtor rural, sojicultor, está satisfeito com os negócios que tem feito no Mato Grosso do Sul e também em todo o país? Legal, essa pergunta é muito importante porque a gente observa os preços do mercado atual e a gente tem uma falsa ideia de que o produtor está colocando esses valores atuais no bolso.
Se você olhar a safra 19 e 20, ela já foi 96% comercializada. Então, esses valores de R$130, R$125 que a gente observa no mercado spot agora, esses valores eles já não são mais dos produtores. O produtor já vendeu a soja dele a preços em patamares bem menores do que esse, e quem está vendendo essa soja são outras pessoas que já compraram do produtor. O preço que o produtor comercializou para o futuro também, que agora já passa de 50%, ele começou lá na casa dos R$74. Então, o que a gente sempre fala, o produtor deve começar a fazer as suas travas quando o preço ofertado no mercado é maior ou tem a rentabilidade que ele espera para travar seus custos de produção mais a sua margem de lucro. Mas é necessário a gente salientar para toda a sociedade que o produtor rural não está colocando nem esses R$130 no bolso, porque ele já vendeu sua safra 19 e 20 há algum tempo, e também ele já não tem mais tanta soja para comercializar no futuro, haja vista que a gente já está passando de 50% da safra comercializada. Então, respondendo a pergunta, sim, os patamares de valores são importantes, foram interessantes, mas começaram lá atrás com R$70, R$74, que estava assim, custo mais rentabilidade média da soja aí, em torno de 10%, 12%, e o produtor conseguiu travar com isso daí. Agora, nesses patamares de 103, 105, que estamos falando para os próximos, para a próxima safra, o produtor não consegue travar muito porque ele já vinha travando lá atrás. Então, não é aquele boom de rentabilidade que o produtor vai experimentar nessa safra, porque grande parte dos custos já tinham sido travados a patamares mais baixos. Se negocia em vários momentos daquele momento que antecede a safra e também durante a safra, né? Exatamente. E isso é muito importante, porque o produtor ele não pode ficar preocupado em acertar 100% das vezes. O que ele precisa ficar preocupado é sempre em conseguir travar a comercialização acima dos custos de produção mais margem esperada. Com isso, é a receita para ele não quebrar. Ele pode não ficar milionário no primeiro ano, mas ele também não vai acertar sempre. Veja que se a gente tivesse com $1 mais baixo, o preço ofertado em dólar para o nosso produto não é tão alto. Então, se a gente tivesse com uma taxa de câmbio desfavorável, os preços oferecidos para a soja de agora iam ser muito mais baixos. E se o produtor não tivesse feito trava lá atrás, com a soja nos patamares mais baixos do que estava lá, ele também, agora ele estaria sem essa segurança de estar com o custo dele travado a patamares de preços aí satisfatórios. Então, é muito importante que ele comece a fazer negócios pequenos, mas constantes, sempre que ele vê uma oferta de mercado aí acima do custo mais margem esperada dele. A grande questão, a mágica de qualquer trabalho da produção rural é saber exatamente o custo de produção, esse domínio. Exatamente. O que a gente costuma falar e dar um recado para o produtor é o seguinte: custo de produção é de extrema importância, até para você poder fazer um planejamento de redução de custo, ver o que está te custando mais, onde você está errando no planejamento, fazer um planejamento orçamentário e, principalmente, o que é até mais importante do que tudo isso, controle de fluxo de caixa. Muitas vezes o produtor, por não controlar direito a entrada e saída do dinheiro ao longo do tempo, que é o fluxo de caixa, ele passa a fazer negócios correndo atrás do caixa e com isso ele nunca consegue se planejar para fazer um negócio na hora certa. Tá aí, André Delbach. André, tem algo que a gente tem conversado, principalmente entre os jornalistas, os comunicadores especializados de agronegócio, sobre a safra 19-20 e a 2020-2021. Ela tem as duas safras têm características parecidas no aspecto econômico, principalmente em relação a um câmbio favorável aos negócios dos produtores rurais, tanto para soja quanto para milho. Quando a gente estende para café, acabou acontecendo também, só que você tem café também perdendo estoque nos Estados Unidos e Nova York. Então, são elementos que acabam projetando bons momentos para café, para milho e para soja. Dá para dizer que essas duas safras, 19-20 e 20-21, elas são muito importantes ou definitivas para uma melhor concentração, melhor trabalho, principalmente captação de recursos por parte do sojicultor? Sim, dá para falar assim. A gente está passando por um momento muito importante
eu preciso destacar aqui um trabalho conjunto, não só do produtor rural que tem se preocupado em produzir mais, produzir melhor e produzir com um custo mais baixo, mas também do Ministério da Agricultura, que está trabalhando muito positivamente, não só para a captação do recurso, mas para a segurança desse trabalhador. Por quê? Porque o projeto de seguro rural que está aí, que a gente está desenhando junto com o Ministério da Agricultura, talvez o setor produtivo nunca teve tanta abertura com o Ministério da Agricultura como tem tido a oportunidade agora. A gente tem debatido totalmente tranquilo com o Ministério em relação a um programa de seguro agrícola que realmente atenda ao produtor rural. A safra 19-20 e a safra 20-21, ela foi tão importante para o crédito agrícola quanto para o seguro, porque o produtor de agora em diante ele vai poder planejar a lavoura dele com uma rentabilidade média esperada. Por quê? Porque antigamente a gente tinha sempre o percalço do clima, mesmo com irrigação, a gente tem a instabilidade climática que às vezes a irrigação não consegue suprimir. E agora a gente pode se planejar, fazer com que o seguro rural se torne um custo de produção para a gente, coloca isso no custo, faz a margem de rentabilidade e com o câmbio favorável a gente consegue comercializar e ter essa segurança na produção. Isso projeta o Brasil como o maior exportador de soja, isso projeta o Brasil como o maior produtor do grão e isso faz com que a gente tenha realmente uma pujança muito grande no agro, que é o que a gente precisa para levar o Brasil para frente. André, tenho conversado com os meus entrevistados, a maior parte deles hoje pela internet, né, por conta da pandemia, mas tenho conversado com eles a respeito deste cenário que o agronegócio trouxe para o Brasil e eu penso muito nos municípios, onde se tem um agro forte, onde o agro trabalha ou atua com maior desenvoltura, principalmente na agricultura. O caminho para que o Brasil saia mais rápido desse impacto econômico que se teve a pandemia é através do agronegócio. E lembrando também, né, que as últimas projeções de PIB, elas tem 2 meses de projeções melhores para o Brasil, mesmo em 2020. Né? O setor econômico tem feito um bom trabalho. Mas pensando nesses municípios, pensando no setor, esse é o caminho para que o país consiga sair mais rápido dessa situação? Com certeza. O agro está aí para ajudar, para contribuir. Eu acredito que isso depende muito de uma interdisciplinaridade, né? A gente precisa de uma força-tarefa de toda a sociedade para que a gente saia disso, mas assim, o agro está aí porque ele foi, de uma maneira ou de outra, menos impactado, até em função da complexidade das nossas operações e do isolamento natural que a gente tem a campo. A gente foi um pouco menos impactado com essa pandemia toda. É claro que quando a gente fala de impacto negativo, a gente teve atraso em fornecimento, atraso em logística, alguns colaboradores que acabaram sofrendo aí com os parentes que estão doentes em casa e acabaram tendo que ficar isolados também, a gente tem que respeitar isso daí, mas o agro teve essa vantagem até pela característica isolada de trabalhar a campo. Com certeza o agro vai contribuir para isso, como tem contribuído na balança comercial, aí, o PIB, e como você mesmo disse, municípios que são fortes em agro apresentam um desenvolvimento maior, um PIB elevado, e isso faz com que a gente marque a nossa presença na sociedade, dizendo que o agro está aí para contribuir de forma igual, com a mesma importância que todos os profissionais têm, e o que precisar da gente, a gente vai sim contribuir positivamente para sair dessa fase negativa que estamos enfrentando. Tá certo, André. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado, eu que agradeço. Para a gente é sempre um prazer e a ProSoja MS está sempre à disposição aí para qualquer dúvida ou assunto relacionado ao agro e conte conosco. Tá certo, eu conversei com o André Dobashi, presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul.